Olá, queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui com a gravação dos nossos vídeos, ok? E nós estamos no capítulo, se não me falha a memória, é no capítulo 11, ok? Tambores de Angola, né? Esse é o livro Tambores de Angola, que eu li e agora estou transformando em vídeo cada capítulo, para que você, dentro do ônibus, indo para o trabalho, arrumando a sua casa, né, tendo as suas tarefas sendo realizadas, você pode colocar um fone de ouvido, você pode ligar aí no canalzinho do YouTube, no canal Alex de Almeida, e ouvir, né, os capítulos, lendo o livro, né, através do ouvido, ok? E se inteirando, né, tendo conhecimento do que diz respeito à parte da Umbanda, tá? Esse livro Tambores de Angola, ele é bem edificante, construtivo, ajuda, né, a pessoa, no caso, ao ser, ele ter um entendimento, um conhecimento antes de entrar na parte da discriminação. Por quê? Porque a Umbanda, ela é muito discriminada, assim como a parte do espiritismo de Allan Kardec também é discriminada. Existe discriminação em várias religiões, né? E isso, eu particularmente, Alex, eu vejo isso como um erro, né? Um equívoco, porque nós temos que ter conhecimento, né? Conhecimento da religião do próximo, para depois abrirmos a boca para poder falar algo. É fácil ficar do lado de fora atirando pedra. É difícil entrar, mostrar a cara e perguntar como é que funciona, o que vocês estão fazendo, como é que vocês ajudam ao próximo. E aí, de posse dessas informações, você pode juntar isso tudo e tirar as suas conclusões, ok? Não tire as suas conclusões antecipadas ou, o que é mais importante, ou pela boca de outras pessoas. Eu estou aqui falando do livro, tá? Estou aqui falando do livro Tambores de Angola, estou lendo o capítulo, mas não fique preso só a isso. Leia o livro, tire suas conclusões, vá até uma casa espírita, um centro espírita de Umbanda, vá lá, visita, vá lá conhecer, visite uma igreja evangélica, vá lá saber como é que funciona uma igreja católica. A parte do espiritismo de Allan Kardec, vai a uma casa espírita também, vá lá presenciar uma psicografia, vá lá presenciar uma cura, vá lá presenciar uma desobsessão, vai lá, aí você vai ver que não é nada daquilo que falaram para você, ok? Então vamos ler aqui o capítulo 11. Esse capítulo 11 é bem grande, tá? Ele é grande, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, caramba, é grande ele, hein? É grande. Eu vou ter que dividir, tá, gente? Assim, vou ver se eu faço 20 minutos, 20 minutos. Quando eu juntar tudo, vai dar mais de 1 hora, pelo que eu tô vendo aqui, tá bom? Mas eu espero que vocês possam ter paciência, já que vocês estão acompanhando. Está sendo muito bem aceito a leitura dos capítulos do livro Tambores de Angola, né? As visualizações estão crescendo, graças a Deus, né? Nós estamos podendo ajudar as pessoas através dos vídeos. Então, isso que é o mais importante, ajudar, tá? Ajudar. Vamos lá? Capítulo 11, Tambores de Angola. Era noite. Naquele tempo não tínhamos as luzes da civilização. O gemido do negro no poste do martírio fazia com que todos temêssemos por nossas vidas. Ninguém estava seguro. Sinhazinha era temida por toda a negrada, e muitas noites nós passamos ao relento, sem ao menor ter a chance de dormir dentro das senzalas. Era o nosso castigo por sermos negros,
Quitéria era uma negra muito bonita e por causa dela todos nós sofríamos. Nas noites tristes das senzalas, ouvia-se o som dos nossos tambores, os tambores de Angola, nossa terra, que talvez nunca mais veríamos. Ah, como era duro ser negro naqueles dias! Nosso destino era servir até a morte. Os tambores tocavam o ritmo cadenciado dos orixás e nós dançávamos. Dançávamos todos em volta da fogueira improvisada ou à luz de tochas ou velas de cera que fazíamos. A comida era pouca, mas, para passar a fome, nós dançávamos a dança dos orixás. E assim, ao som dos tambores de nosso povo, nós divertíamos para não morrer de tristeza e sofrimento. Eu era chamada de feiticeira, mas eu não era feiticeira. Era curandeira. Entendia de ervas com as quais fazia remédios para o meu povo e de parto. Eu era a parteira do povo de Angola, que estava errando naquela terra de meu Deus. Até que Sinhazinha me tirou do meu povo. Ela não queria que eu usasse meus conhecimentos para curar os negros, somente os brancos. Afinal, negro, dizia ela, tinha que trabalhar e trabalhar até morrer. Depois era só substituir por outro. Mas Dona Moça não pensava assim. Ela gostava de mim e eu dela. Fui jogada num canto separada dos outros escravos e todas as noites eu chorava ao saber que meu povo sofria e eu não podia fazer nada para ajudar. De dia, eu descascava coco e moía café no pilão. À noite, eu cantava sozinha, solitária. E eu ouvia o cantar triste de meu povo de longe. Ouvia o lamento dos negros de Angola pedindo a Oxalá a liberdade, que só depois nós entendemos o que era. E os tambores tocavam o seu lamento triste, o seu toque cadenciado, enquanto eu respondia de meu cativeiro com as rezas dos meus orixás. A liberdade que era cantada por todos do cativeiro, só mais tarde é que nós a compreendemos. A liberdade era de dentro e não de fora. Aqueles eram dias difíceis e nós aprendemos com os cânticos de Oxóssi e as armas de Ogum o que era ser humilhar. Sofrer e servir até que nosso espírito estivesse acostumado tanto ao sofrimento e a servir, sem discutir, sem nada obter em troca, que, a um simples sinal de dor ou qualquer necessidade, nós estávamos ali, prontos para servir, preparados para trabalhar. E nosso pai Oxalá nos ensinou, em meio aos toques dos tambores na senzala ou aos chicotes do capitão, que é mais proveitoso servir e sofrer do que ser servido e provocar a infelicidade dos outros. Um dia, vítima do desespero de Sinhá, eu fui levada à noite para o tronco, enquanto meus irmãos na senzala cantavam. A cada toque mais forte dos tambores, eu recebia uma chibatada, até que, desfalecendo, fui conduzida nos braços de Oxalá para o reino de Aruanda. Meu corpo, na verdade, estava morto, mas eu estava livre, no meio das estrelas de Aruanda. Em meu espírito não restou nenhum rancor, mas apenas um profundo agradecimento aos meus antigos senhores por me ensinar com o suor e o sofrimento que mais compensa ser bom do que ir mal, sofrer cumprindo nosso dever do que sorrir na ilusão, trabalhar pelo bem de todos do que servir de tropeço. Eu era agora liberta e nenhum chicote, nenhuma senzala poderia me prender, porque agora eu poderia ouvir por todo lado o barulho dos tambores de Angola, mas também do Quetu, de Luanda, de GG e de todo lugar. Em meio às estrelas de Aruanda, eu rezava agradecida ao meu pai Oxalá. Assim, a companheira Eusália
a querida vovó Catarina contou a sua história da época do cativeiro e a sua libertação do jugo tirano. E continuando falou: fui para Aruanda, lugar de muita paz, mas eu retornei. Pedi a meu pai Oxalá que desse oportunidade para eu voltar ao Brasil para poder ajudar a Sinhá, pois ela me ensinou muita coisa com o jeito dela nos tratar. E eu voltei. Agora as coisas pareciam mudadas. Eu não era aquela nega feia e escrava. Era filha de gente grande e bonita. Sabia ler e ensinava crianças dos outros. Um dia bateu na minha porta um homem com uma menina rejeitada da mãe. Não, eu vou repetir. Um dia bateu na minha porta um homem com uma menina enjeitada da mãe. Era muito esquisita, doente, e trazia nela o mal da lepra. Tadinha. Não tinha para onde ir, e o pai, desesperado, não sabia o que fazer. Adotei a pobre coitada, fui tratando aos poucos e, quando me casei, levei a menina comigo. Cresceu, deu problema, mas eu a amava muito. Até que um dia ela veio a desencarnar em meus braços, de um jeito que fazia dó. Quando eu retornei para Aruanda, o que vocês chamam de plano espiritual, ela veio me receber com os braços abertos e chorando muito, muito mesmo. Perguntei por que chorava, se nós dois agora estávamos livres do sofrimento da carne. Então, ela, transformando-se em minha frente, assumiu a feição de Sinhazinha. Ela era a minha Sinhá do tempo do cativeiro, e nós duas nos abraçamos e choramos juntas. Hoje, trabalhamos na falange da Umbanda, com a esperança de passar a nossa experiência para muitos que ainda se encontram perdidos em suas felicidades. A história de Eusália era um verdadeiro poema de amor, com certeza. Aquele espírito bondoso alcançou uma força moral tal que lhe facultou a oportunidade de dirigir aquele agrupamento fraterno. Aproveitando o ensejo, procurei saber de Eusália a respeito dos costumes de pais e mães de santo que fazem uma preparação com seus filhos, raspando-lhes a cabeça ou firmando o santo, como falam nos terreiros. Ela esclareceu-me, com boa vontade. Esse costume, meu filho, se reporta aos cultos de candomblé e não propriamente à Umbanda. Mas nós reconhecemos que a verdadeira preparação é a vida moral elevada, que é de um valor inquestionável em qualquer seara que o Filho de Deus se encontra. Mas outros companheiros que guardam suas raízes nos cultos de candomblé e estão numa fase de transição para a Umbanda, continuam com alguns costumes que tentam manter a todo custo, embora os progressos que já realizamos nessa área. Mas para você ter uma ideia aproximada do que acontece nesses cultos, quando um indivíduo se apresenta para ser preparado como filho de santo de algum orixá, é exigido dele que se recolha por um período mais ou menos longo numa camarinha, espécies de cômodo onde ele fica recluso, conforme a nação do candomblé, ou seja, GG, Quetu, Angola ou outra. Durante o período de reclusão, o filho de santo vai estreitando os laços fluídicos com o elemento dominado por seu orixá, ou seja, se for Oxóssi, o orixá do filho, ele assimila o magnetismo das folhas e matas, pois, no candomblé, Oxóssi é considerado o responsável por essa parte da natureza, e assim por diante. Se for Oxum, assimila as energias das fontes das águas doces, se Iemanjá, das águas salgadas. Embora seja isso muito deturpado nos terreiros que mantêm tais rituais. Passado o período que o culto exige, é realizado a raspagem do cabelo para se fazer a parte final. Apanha-se uma pedra que nesses cultos é chamado de otá, por processos normalmente conhecidos pelo pai ou pela mãe de santo. A força correspondente ao orixá é magnetizada neste otá
e na cabeça do filho de santo. E, em alguns casos, é feita uma pequena abertura no alto da cabeça, mais ou menos no lugar que corresponde ao chakra coronário. Aí é fixada a força que o santo ou orixá que passa a ter domínio sobre quem se submete a ele. Mas o que nem todos sabem é que, quando se realiza a matança de animais e se derrama sangue sobre o otá, ou pedra sagrada dos candomblés, atraem-se energias pesadas e entidades primitivas que se alimentam desse energismo primário, como vampiros. À medida que mensalmente se vão alimentando essas entidades com energias animalizadas e fluidos vital de animal sacrificados, vai se criando um elo mais forte entre o filho de orixá e essas forças astrais que se utilizam de tal energia. Estreita-se o laço de união e a dependência entre ambos, criando-se uma egrégora doentia, mórbida e de baixíssima vibração, que cada vez mais quer ser atendida em seus pedidos grosseiros. Tem início aí a magia negra, com seus rituais sombrios, que tem feito muitas vítimas pelo mundo afora. Mas o processo não termina aí. Quando o tal filho de santo desencarna, encontra-se prisioneiro dessas entidades que se manifestavam como santos ou orixás. Passa a ser a presa deles nas regiões pantanosas do além-túmulo. Em processos difíceis de descrever, inicia-se um intercâmbio doentio de energia entre os dois, e posso lhe afirmar, se não fosse pelos caboclos e preto velhos, auxiliados pelos guardiões na tarefa abençoada de resgatar esses filhos, dificilmente os pobres se veriam livres da simbiose espiritual que lhes infelicita a existência deste lado da vida. Às vezes, por anos ou séculos, mantêm-se prisioneiros nas garras de entidades perversas e atrasadas que, quando encarnadas, alimentaram com o sangue de animais inocentes e outras exigências esdrúxulas de espíritos que deles se aproveitavam. Os pântanos dos subplanos astrais se encontram cheios de criaturas que são vampirizadas por maltas de espíritos alimentados nos ebóis e despachos realizados em matas, cachoeiras e encruzilhadas da terra. Choram amargamente ou têm seus túmulos constantemente visitados e desrespeitados por essas entidades, com quem na vida física compactuaram. Por aí você pode ter uma ideia do trabalho que os preto velhos e os caboclos da Umbanda têm para o resgate dessas almas infelizes. É uma tarefa que muitas vezes os nossos irmãos kardecistas não podem realizar, pois trabalham com fluidos mais sutis e desconhecem certos segredos ou certos detalhes que envolvem os dramas de filhos, pais e mães de santos desencarnados. Ou seja, somente quem já teve experiência nessa área poderá ajuizar melhor e socorrer mais eficazmente esses irmãos sofredores. Mas será que tais pais e mães de santo não sabem do risco que correm permanecendo nesse procedimento? Julgam-se donos da verdade e tentam se enganar ou a outros que são protegidos, que têm a cabeça feita e por isso mesmo não receiam o que possa lhes acontecer. Enganam-se redondamente. Só mais tarde, quando aportarem neste lado da vida, é que verão a sua triste realidade e buscarão ajuda. Chorarão amargamente, mas, quando lhes foram faladas as verdades espirituais por parte de um simples preto velho ou caboclo da nossa Umbanda, julgaram ignorância ou falta de preparo e continuaram envolvidos em seus sistemas de trabalho, até que a dor abençoada os despertasse mais tarde
para a situação real de suas almas. Você falou que algumas vezes os espíritos que se alimentaram do sangue dos animais sacrificados continuam, após a morte desses pais e filhos de santo, a sugar suas energias na sepultura. Como se dá isso? É claro que entidades venerandas e esclarecidas não precisam de sangue e oferenda para realizarem suas tarefas espirituais. Portanto, somente aqueles que não se libertaram das situações grosseiras e do ativismo secular que os mantém ligados a essa energia primárias é que se sintonizam com tais práticas. O filho, o pai ou a mãe de santo vão alimentando essa energia com sacrifícios, bebidas e ebós, criando a dependência dessas entidades que, quando se veem privadas do alimento ou do plasma do sangue, do sacrifício dos despachos de onde tiravam os fluidos animalizados para satisfazerem-se, procuram em local mais propício. Quando desencarnam, seus alimentadores, seus filhos, como eram chamados, essas entidades passam a frequentar sua sepultura e não raras vezes permanecem ligados aos despojos carnais em putrefação, quando são literalmente vampirizados por aqueles a quem serviam em vida. São perseguidos, então, e seus restos mortais passam a ser o repasto dessas entidades que antes consideravam santos ou escoras. Na verdade, trata-se do que erroneamente se chama de Exus, mas que são, na realidade, quiumbas disfarçados, espíritos grosseiros e atrasados, ligados a essas almas infelizes. Mas os mentores dessas pessoas, será que não podem interferir nesse processo para alertá-los ou libertá-los? Isso já tem há muito tempo, mas como se deve respeitar o livre-arbítrio de todos, esperamos que no momento adequado estejam preparados para ouvirem os apelos santificantes do alto ou de Aruanda. Eles têm na terra as vozes da Umbanda e as orientações do Espiritismo, mas, se não quiserem ouvi-las, somente os séculos de dores e sofrimentos em futuras reencarnações ou nos pântanos do mundo astral é que farão com que acordem. Até lá, continuemos trabalhando, confiando no Pai Maior. Eusália foi muito esclarecedora e tanto sua lição de vida como suas elucidações sobre o assunto fizeram-me parar para pensar em quanto a Umbanda, a verdadeira Umbanda, tem realizado e tem a realizar por essas almas equivocadas. Eusália convidou-me a uma prece e pude ver, rolando em sua face, 2 lágrimas disfarçadas, 2 pérolas de luz que certamente caíam em lembrança dos sons dos tambores de Angola, que ficaram no passado distante. Agora restava o futuro, o trabalho, a esperança nas luzes de Aruanda. Eu vou falar para vocês, eu estou todo arrepiado, tá? Todo arrepiado, todo. Brincadeira não. Então, chegamos aqui ao fim desse capítulo 11, capítulo magnífico, edificante, construtivo, tá? O que a gente pode falar sobre esse capítulo? É um capítulo onde ele fala que aqueles dentro do seu livre-arbítrio, é muito importante deixar isso bem claro, livre-arbítrio, cada um sabe o que fazer, tá? Dentro da sua vida. Então aqui, a Eusália, né, ela conta a sua história, né, que ela era assim, ela desencarnou, ela pediu, no caso, aquela que era a dona dela também desencarna, a Eusália, ela vai para Aruanda, pede a Deus para reencarnar, reencarna,
Assim a dela volta também como uma criança, foi apresentada pelo pai, porque estava sendo enjeitada, né? Eu pensei até que era rejeitada, mas está lá, enjeitada, cheia de problemas, e ela, a si mesmo, ela pega essa criança, cria essa criança, casa, leva essa criança com ela, e essa criança morre, desencarna nos braços dela, ok? E depois ela também desencarna. E ela, quando ela chega em Aruanda, quem recebe ela? A criança. E a criança chega a receber ela chorando. E ela fala, por que choras, se agora nós estamos juntos de novo? E essa criança, ela se transforma na Sinhá. Aí que ela vai entender que ela estava de posse de uma criança, que era aquela que fez mal a ela. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que ela conta a história dela, uma história muito bonita, que acontece, né, todos os dias, né, nesse planeta de provas e expiações. Ok? Agora vamos passar para a outra parte. A outra parte quer dizer os trabalhos que nós escolhemos. Tem pessoas, né, com todo respeito, vai lá, vai se preparar com a mãe de santo, o pai de santo, como foi dito aqui, né, fica guardado num canto, né, falou o nome aqui, agora eu não me lembro, fica lá no seu quartinho, depois é raspado a cabeça, depois tem um outro procedimento que é uma pedra, que é aquela pedra, ela é como se ela recebesse todo o poder daquele espírito que vai comandar a vida dela, né, desse encarnado, e é feito um rasgo, né, aonde está por isso que eles raspam a cabeça, né? As pessoas não entendem. Por que raspou? Para que raspa a cabeça? É para fazer esse rasgo no setor da coronária, aonde nós temos o chakra. E ali é colocado como se fosse uma junção espírito encarnado, né? Aquele espírito que vai ficar com você o resto da sua vida, ok? E nesses trabalhos vocês têm os despachos, matança de animais, sangue, bebida, charuto, cigarro. Isso tudo é para o espírito. O espírito ele pede, né, para o seu cavalo, para essa pessoa, né, que está vinculada a ele, esse ser encarnado que está vinculado ao espírito. Então o espírito pede, eu quero que faça isso, eu quero aquilo, porque são espíritos que já estão acostumados com isso. Ok? E aí, ele vai alimentando, e o espírito, vamos dizer, entre aspas, fica mal acostumado. Fica mal acostumado. Ficando mal acostumado, essa pessoa, esse cavalo, essa pessoa que está linkada ao espírito, ela um dia vai desencarnar. Ela não vai ficar para sempre. Ao desencarnar, né, a morte do corpo, a sepultura do corpo daquele cavalo, daquela pessoa, daquele ser que estava linkado a esse espírito, ele vai querer continuar pedindo, sugando, né, esses animais mortos, esse sangue, esse charuto, essa bebida. Só que não vai ter mais. Por que não vai ter mais, Alex? Porque o seu cavalo, aquela pessoa que estava linkada, veio a desencarnar, faleceu, morte do corpo. Quem é que vai dar para ele? E aí o que ele faz? Essa pessoa, ela vai para um setor, né, completamente um setor horrível, né, como foi dito aqui, um pântano, né, um local das trevas, porque ela quis isso. Então ela é jogada diretamente para esse campo. Não tem aquele velho ditado? Aqui se planta, aqui se colhe. O plantio ele é facultativo, a colheita ela é obrigatória. A pessoa planta aqui, mas vai colher um dia, tá? Ela vai colher um dia. Então ela vai colher, né, dessa forma. E o que acontece? Esse espírito, né, que estava mal acostumado com sangue, com animais, matança de animais, cigarro, bebida, charutos, outras coisas, ele vai começar a visitar o túmulo, né, aonde foi sepultado aquele corpo. Aí esse espírito ele passa a vampirizar aquele corpo, aonde está já em estado de... Está ficando podre, né? Está apodrecendo ali o corpo, porque o corpo ele vai indo, né? Se decompondo ali, vai apodrecendo. E esse espírito, por não ter mais aquilo
que aquele cavalo, aquela pessoa que estava linkada a ele, não tem mais como arcar com isso, não tem mais como receber, ele vai direto. Por quê? Ele está ligado, lembra do rasgo? Então ele está ligado naquela coronária. Para ele, aquele é o canal, aquele é o veículo que vai levar ele para aquele corpo. Esse corpo é meu. Então ele começa a vampirizar aquele corpo, a sugar as últimas energias, que aquele corpo já não tem mais nada, mas ele está lhe sugando, né? Está se alimentando, né, de tudo aquilo ali. Até que esse espírito um dia vai ver que não tem mais nada, porque chega um ponto que vira só osso, correto? Vai ser recolhido esses ossos uns vão ser guardados, outros vão ser transformados em cinzas, essas cinzas vão ser jogadas no mar, na montanha, não sei, cada um, né, age da melhor forma possível, alguns vão guardar, e ele tende a procurar um novo cavalo, né, uma nova pessoa para fazer todo esse procedimento de novo, e isso vira um ciclo vicioso. Esse espírito, ele está dentro de um loop, de um ciclo vicioso. Ele não sai desse ciclo vicioso, a não ser que ele desperte. Mas vai ser muito difícil para ele despertar. A contrapartida, os pretos velhos, os caboclos, eles estão nessa batalha de ajuda para esses cavalos, esses irmãos que fazem essa ligação, eles estão nessa batalha de ajudar. Porque no momento em que essas pessoas começam a despertar, eles são ajudados, são levados direto para Aruanda para ser tratados, né? Mas ali tem uma pergunta, mas como é que esses dirigentes não têm a ciência de que tudo isso acontece, que não sei o que lá, por que não impede? Gente, livre-arbítrio. Por que a espiritualidade, o mentor dele, o anjo guardião, os guias protetores, não vai lá e fala, meu filho, não faça isso? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Cada um faz aquilo que acha que é certo. Deus respeita. Se Deus que é Deus respeita, Jesus respeita, Nossa Mãe Santíssima respeita, o mentor, o anjo guardião, os guias protetores têm que ir na mesma linha de respeito. Não pode desrespeitar. Mas Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que no ato em que aquele cavalo, aquela pessoa que estava linkado àquele espírito, na hora que essa pessoa, esse espírito, ele pede perdão, ele tem o discernimento, ele tem o entendimento, o que Deus faz? Puxa ele e... Por quê? Todos somos filhos de Deus. Deus tira ele daquele local, com a sua bondade, a sua misericórdia, e vai tratar daquele filho. Por quê, Alex? Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então Deus não vai abandonar o seu filho. Por mais que ele erre, por mais que ele peque, Deus nos deu o livre-arbítrio e também nos dá amor, paz, tranquilidade. Tem duas estradas. Deus, ele te dá dois caminhos. O caminho do amor, da paz, da tranquilidade, e dá o caminho que é o caminho errado. Também, por quê? Porque ele te dá o livre-arbítrio. Você faz da sua vida, você vai lá, meu filho, reencarna, mas faz da sua vida aquilo que você acha que deva fazer. Porque é nessa hora que nós vamos aprender. É nessa hora que os obstáculos vão aparecer na nossa frente. Por isso que eu digo, os obstáculos, as dificuldades estão aqui para nós que estamos encarnados, mas também irão aparecer no plano espiritual, também para nós em espíritos, porque nós plantamos aqui e vamos colher lá. O plantio, ele é facultativo. Você planta se você quiser. Agora a colheita, ela é obrigatória. Se você quiser plantar o bem, quando você desencarnar e passar para o plano espiritual, com certeza você irá colher coisas boas. A sua vida vai ser, no plano espiritual, vai ser bem melhor. Ok? Ok. Se você planta coisas erradas, mesmo que não seja, possa ser por engano, possa ser por omissão de conhecimento,
pode ser por teimosia, pode ser por querer peitar Deus. Você vai, quando você passar para o plano espiritual, você vai colher essas coisas ruins. E Deus vai ficar te olhando, aguardando que esse filho que está passando por essas dificuldades, elevar os pensamentos a Deus, pedir perdão e pedir ajuda. E Deus, com a sua mão de misericórdia, de bondade, vai pegar aquele filho e vai levar para um plano bem melhor. Então, o que esse capítulo hoje fala, ele fala sobre isso, né? Ele fala da vida da Eusália, né? O que ela passou, né? E quando ela retornou, que ela pede para retornar, e ela faz esse acerto com esse outro espírito que era a sinhar dela. E a contrapartida também, esse capítulo explica muito bem explicado, através dela também, muito bem explicado, a forma dos trabalhos. Gente, a parte da Umbanda, as religiões elas estão espalhadas. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus veio à Terra para trazer amor, para ensinar a amar, a perdoar. Jesus não criou templos, não criou um templo católico, uma igreja evangélica, um centro espírita. Não foi isso que Jesus trouxe para nós. Jesus veio, caminhava, né, de local em local, levando a palavra de Deus, levando a palavra do Pai, levando o amor, caminhava mais em outro em outra região, vilarejo, isso, em outro vilarejo, e chegava ali, aportava, sentava, conversava, se alimentava, levava a palavra do Pai. Quando ele via que ele estava tudo certo, juntamente com seus apóstolos, ele saía para outros lugares. Ok? Então, hoje nós temos vários tipos de religiões, várias igrejas, vários templos, várias pessoas levando a palavra de Deus, mas nós temos que ter o discernimento. Nós como ovelhas, nós como filhos de Deus, irmãos de Jesus, nós temos que ter o discernimento. Por isso que eu falo que o conhecimento é muito importante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você tem o poder de conhecer, quando você tem o poder do conhecimento, esse conhecimento que você adquiriu, ninguém tira de você. Ninguém tira de você, ninguém rouba de você, ninguém irá furtar de você. Esse conhecimento é seu para a eternidade, para essa vida e para a vida no plano espiritual. Então, você, de posse desse conhecimento, de todo esse conhecimento, ele é a chave para a sua libertação. Você irá se libertar das amarras da mentira, das amarras do ódio, do rancor, da vingança. Por quê? Porque você tem o conhecimento, você adquiriu o conhecimento. Então, por isso que eu falo para as pessoas, conhecimento hoje é tudo. Leitura, vai assistir uma palestra, hoje está tão fácil, gente. Você liga o canal do YouTube lá. Por isso que eu montei esse canal, esse nosso canal Alex de Almeida, para levar um pouco de conhecimento. Eu sei que eu não sei tudo. Eu estou engatinhando, mas eu estou caminhando, porque Deus quer isso. Então, por isso que eu montei esse canal, para levar, para aprender, porque antes de trazer para vocês através de vídeo, eu dou uma lida, eu dou uma estudada. Eu peço a espiritualidade para poder me ajudar. Então, quando eu detenho do conhecimento, eu quero, eu posso, eu devo, me satisfaz, me traz alegria, chegar aqui, ligar uma câmera e fazer um vídeo para vocês. Ah, Alex, você pensa que sabe tudo. Não, eu não sei tudo, gente. Eu também estou aprendendo. Sandália da humildade, eu estou aprendendo, eu não sei nada. Eu, Alex de Almeida, não sei nada, mas estou caminhando, não estou estagnado, não estou parado. Não estou em cima de uma cama esperando a morte chegar. Então, quando eu falo para vocês que tem facilidade hoje no canal do YouTube, tem. Você vai lá assistir uma palestra, você vai ler um livro, até os livros hoje, você não precisa mais ler.
Tem gente que está lendo o livro todo, como eu estou fazendo aqui com o capítulo. Você bota o fone de ouvido e vai fazer a sua faxina, vai fazer o seu almoço, vai fazer a sua janta. Você vai, sei lá, em vez de você estar assistindo uma TV que vai te trazer raiva, rancor, ódio, vai baixar sua vibração, vai ler uma Bíblia. Lá no canal do YouTube tem a Bíblia. Vai ler um livro espírita, vai fazer algo que vai edificar o seu espírito. Então hoje em dia está muito fácil, gente. Não tem como falar que não. Ah, não tem como, eu tenho preguiça. Não tem como. Ou você lê, ou você ouve, ou você conversa, ou você assiste uma palestra. Não tem como. Não tem como. Não tem mais desculpa. Acabou. Não tem mais desculpa. Tá bom? Então eu espero que esse vídeo possa trazer um pouco de paz, de tranquilidade, de conhecimento para vocês. Iremos para o capítulo 12, né, no próximo vídeo. Novos tempos. Ok? Que Deus, que Jesus, nossa Mãe Santíssima, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, gente.